Olá pessoal, sejam bem-vindos a Pontos Livros e o livro de hoje é O Morro dos Ventos Uivantes, esse baita clássico aqui, que é um romance gótico da era vitoriana. E assim como todos os clássicos desse gênero, vai ter aqui um tom um pouco mais soturno, o tema do mórbido, sempre com a menção da morte aqui ou acolá de alguma forma, casarões gigantescos e também a aparição de fantasmas. E também vai participar do romantismo, tá bom? Apresentando aquelas paixões descontroladas, aqueles arroubos de emoção muito forte, sentimentos contraditórios entre os amantes e também a presença de um herói que também é um vilão. Então todas essas características estão aqui nessa obra, tá certo, pessoal? A gente vai encontrar tudo isso no Morro dos Ventos Uivantes. Mas antes da gente começar a falar propriamente dito do livro, pessoal, eu já queria pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as próximas notificações e nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição, tá bom? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho de quem foi a autora do Morro dos Ventos Uivantes, que foi a Emily Brontë, que passou aí por um perrengue danado, não apenas para publicar a sua obra, mas também para ser reconhecida, porque foi depois de muito tempo que a sua obra foi reconhecida, tá certo? Uma coisa que eu tenho que falar é que a Emily Brontë nasceu numa família assim de artistas praticamente, porque ela é irmã da Charlotte Brontë, que escreveu Jane Eyre, e também da Anne Brontë, que escreveu A Inquilina de Winterfell Hall e também Agnes Grey. As três, desde pequenininhas, já criavam histórias ali, lugares fictícios e narrativas ali para os personagens de pessoas que viviam naqueles locais, representações teatrais ali para apresentar para a família mesmo. Então elas sempre tiveram uma habilidade criativa muito grande desde pequenininhas. Mas, pessoal, a história delas sempre foi pontuada por muita morte e por doenças também desde a infância delas. O casal, que eram os pais deles, tiveram 6 filhos. As 2 filhas mais velhas morreram logo na infância, então elas já conviveram com a morte das 2 irmãs. Logo ali, um pouquinho depois, enquanto elas ainda eram crianças, a mãe também vai vir a falecer. Então, olha só como elas tiveram a infância bem mais complicada. E também uma atmosfera pessoal em casa um tanto difícil, porque o pai sempre ficava um pouco mais afastado, nem tomava as refeições ali junto com elas, era sempre no local mais reservado para ele. Inclusive a tia delas também fazia a mesma coisa, então elas já cresceram num ambiente familiar que era um pouco mais denso. Como elas sempre gostaram de ler e de escrever, elas queriam transferir ali um pouquinho, tentaram abrir uma escola ali no local onde elas moravam, elas sendo professoras, mas não deu certo, tá certo, pessoal? Elas fracassaram porque era um local muito inóspito e aí não vinham alunos. E depois de um tempo, elas se estimularam umas às outras a publicar uma obra de poesia juntas, só com poemas, na verdade, tá bom? Poesias não. Mas, pessoal, elas não publicaram com os nomes delas, elas publicaram com nomes masculinos, porque o machismo naquela época sempre rebaixava as autoras. Vejam o que foi que a Charlotte Brontë escreveu sobre esse fato. Avessas à publicidade pessoal, cobrimos nossos verdadeiros nomes sobre Currer, Alice e Acton Bell. A escolha ambígua foi ditada por uma espécie de escrúpulo de consciência em assumir nomes cristãos positivamente masculinos, enquanto por outro lado não queríamos nos assumir como mulheres, pois, sem suspeitarmos na época, que nosso jeito de escrever e pensar não era o que se costuma chamar de feminino. Tínhamos uma vaga impressão de que as escritoras estavam sujeitas a olhares preconceituosos. Havíamos notado o quanto os críticos costumavam castigá-las usando a arma da identidade sexual ou recompensá-las com a bajulação, que não é um elogio verdadeiro. Então elas se reuniram, conseguiram fazer a publicação daquele livro de poemas, mas depois de 1 ano vendendo ali, pessoal, ele só tinha vendido 2 volumes, então também foi um fracasso essa tentativa delas. Mas elas não desistiram, foi justamente aí quando elas começaram a pensar em escrever romances, e elas realmente foram por esse caminho. Quem conseguiu emplacar ali um grande sucesso literário que foi vendido e elogiado na época foi a Charlotte Brontë com o seu Jane Eyre. E elas, se utilizando daquela atenção que Jane Eyre tinha ganho, elas pediram para a editora publicar, junto da segunda edição da obra que ia ser lançada, O Morro dos Ventos Uivantes, que era da Emily Brontë, e também Agnes Grey, que era da Anne Brontë. Então foi assim que O Morro dos Ventos Uivantes foi publicado pela primeira vez. Mas, pessoal, aí não foi o momento em que ele estourou, assim, que ele ganhou aquela visibilidade. A primeira publicação do Morro dos Ventos Uivantes foi em 1847. Só lá, no início do século XX, lá em 1930 e alguma coisa,
foi que ele realmente começou a ganhar uma notoriedade, a ser fomentado, divulgado, e as pessoas começaram a perceber quão grandioso era esse livro, que nós temos hoje, admiramos, gostamos, e que não apenas virou aí filme, tem traduções ao redor do mundo inteiro. Então, pessoal, é um baita clássico e nós vamos conversar um pouquinho sobre do que ele trata aqui hoje, tá bom? E se você ainda não deixou o seu like, agora é o momento correto para fazer isso, tá bom, pessoal? Essa história vai começar com um personagem que eu achei bem engraçado, que é o Lockwood, que ele tá indo ali para aquelas charnecas do interior da Inglaterra, porque ele vai alugar ali uma daquelas charnecas que tem, que chama-se Thrushcross Grange. E ele vai querer cumprimentar o dono daquele lugar, que na verdade mora no terreno ao lado, que é o Morro dos Ventos Uivantes. Só que ele não contava que ele ia ser tão mal recebido por toda aquela família. O Heathcliff é que é o dono daquele local, e ele é um cara já muito ríspido, muito grosso, muito mal educado com o Lockwood o tempo inteiro. Ali naquela casa também vai ter a Catherine, que é uma jovem, muito mais jovem do que aquele patrão que está ali na volta dos 40. Ela tem ali seus 16 anos. E também um outro rapaz igualmente jovem, que tem o nome de Hareton. E pessoal, o Lockwood, ele vai ser expulso daquela casa. No outro dia ainda vai insistir mais uma vez para ser bem recebido. E nesse dia ele só fica ali naquela casa porque lá fora tá caindo uma nevasca horrorosa e mandá-lo para fora seria o mesmo que matá-lo. Então eles vão colocar ele para pernoitar num dos quartos ali da casa. Mas o quarto que colocam ele para pernoitar era um quarto muito diferente, muito especial. E não foi o Heathcliff que colocou naquele quarto, foram os empregados ali. Não contei pra vocês. Tem um tal de Joseph, que é um cara muito rabugento. Ele tem um ar de religiosidade assim. Aquele cara realmente é um rabugentão assim, sabe? Ele é como se fosse tudo que há de ruim de uma pessoa que pudesse, por acaso, inspirar algum tipo de religiosidade, entendeu? Ele é como se fosse uma má representação de alguém religioso, é isso. E aí, pessoal, o quarto em que ele vai dormir é um quarto que, na verdade, era o quarto da antiga senhora daquela casa. E aí, aquela senhora, óbvio, já morreu fazia algum tempo. E eis que o Lockwood vai se deparar com o fantasma dela ali no meio da noite. Aquele fantasma vai aparecer na janela, vai querer entrar, vai inclusive agarrar o braço dele ali. O Lockwood vai gritar pedindo ajuda de todo mundo ali da casa. O pessoal vai acordar e aí aquele fantasma vai sumir. Quando o Lockwood fala para o Heathcliff tudo o que aconteceu e quem era o fantasma, ele vai ficar muito abalado emocionalmente, muito triste. Vai mandar o Lockwood sair daquele quarto e aí vai virar para aquela janela e colocar ali as suas lamentações para fora, né? Falando com aquele fantasma que ele era tão querido, olha só. No dia seguinte, ele vai ser mandado para Thrushcross Grange e lá ele vai conversar com a empregada daquela casa, que tá ali, a governanta, né? A pessoa que tá cuidando daquela casa agora, que é a Nellie Dean. E essa mulher é uma mulher muito especial e muito interessante para essa história. Ela é super importante porque ela era a antiga empregada lá de Morro dos Ventos Uivantes há muito tempo. Então é ela quem vai contar toda a história daquela família para o Lockwood, toda a história daquela casa. E é aqui então, pessoal, que a gente vai começar a saber a história do Morro dos Ventos Uivantes, que era aquela charneca aí do lado. Lá no início, há muito tempo atrás, a história vai fazer um salto assim para o passado. Havia um casal morando no Morro dos Ventos Uivantes, que era o casal Earnshaw. E um dia, quando o pai foi fazer uma viagem para a cidade, ele trouxe da cidade um menininho. E aquele menininho era o Heathcliff. As pessoas queriam dar um tratamento diferente assim para ele, sabe, meio receosos, não queriam tratar ele bem. Mas o Sr. Earnshaw, de jeito nenhum, acolheu ele realmente como filho. E mais, não apenas isso, mas como começou a tratar o Heathcliff melhor do que tratava o próprio filho, que era o Hindley. Sim, porque o casal Earnshaw tinha dois filhos, o Hindley e a Catherine. E olha só, o Hindley, porque ele começou a ser preterido pelo seu pai, começou a nutrir um ódio ali do Heathcliff, mas a Catherine não. Ela começou a cultivar uma amizade com ele, para onde um ia, o outro ia também. Inclusive nas travessuras eles se metiam juntos e eram absolutamente inseparáveis. Mas um dia, pessoal, vai acontecer um episódio que vai ter um atrito ali entre o Heathcliff e o Hindley, porque o Hindley, ele vai tentar sempre humilhar o Heathcliff, rebaixá-lo, colocar o Heathcliff na posição abaixo ali, sabe, humilhá-lo mesmo. E aí o Heathcliff vai juntar um ódio muito grande do Hindley, inclusive desde pequenininho a gente vai notar que ele vai nutrir um sentimento de vingança contra o Hindley. Isso é bem importante, tá bom, pessoal? Segurem essa informação aí. Um certo dia,
a mãe daquela família pessoal vai vir a falecer de uma doença. Olha só como tem elementos, e sim, esse não é o único, tem outros elementos que são da vida da autora, que ela vai colocando aqui, ó, colar na história. E depois, quando eles são um pouco mais grandinhos, ali na adolescência, o pai também vai falecer. Quem é que vai ficar ali com aquela propriedade na mão? O Hindley. E o Hindley agora, que ele tem aquela capacidade de mandar, desmandar, ele vai rebaixar mesmo o Heathcliff. Ele vai pegar o Heathcliff e vai rebaixar ali ele ao nível dos empregados. Não come mais com a família, não se veste mais com a família, não recebe a mesma educação que eles recebem e vai tratá-lo como um subalterno realmente. Mas absolutamente nada mudou, pessoal, na amizade entre o Heathcliff e a Catherine. Eles dois continuam inseparáveis ali. E uma certa feita, quando eles vão muito além ali das terras do Morro dos Ventos Uivantes, eles vão parar naquela outra propriedade que tem ali do lado, que era a Thrushcross Grange. Eles são pegos, pessoal, como se fossem invasores naquela outra propriedade, inclusive são os cães que iam segurar a Catherine, olha só. E quando eles percebem que aquela menina é daquela propriedade ali do lado, vão tratar ela muito bem, vão trazer ela para dentro de casa, mas o Heathcliff não. Por ele ter uma cor de pele diferente, uma cor de cabelo diferente, as roupas são diferentes, vão deduzir que ele é um subalterno, alguma coisa assim, ou talvez até um ladrãozinho mesmo, e vão expulsá-lo aí da propriedade. A Catherine vai passar um tempo ali naquela casa, não apenas recebendo uma educação apropriada, porque vocês lembrem, né, ela perdeu a mãe e o pai muito cedo, então ela não tinha modos, mas ela vai receber tudo isso naquela casa, inclusive roupas novas, e tudo mais. Quando ela volta para casa dela uns dias depois, completamente transformada, o Heathcliff, quando olha para ela daquele jeito, o pessoal vai, ó, correr. Ele vai ficar muito sem jeito, vai ficar muito envergonhado. E aí o Hindley, notando isso, é que vai trazer a Catherine assim bem para pertinho dele mesmo, para que ele fique bem humilhado, sabe? Ele faz questão de fazer isso com o Heathcliff. Mas bom, isso também vai ajudar ali a aumentar aquele ódio que ele já tinha daquele rapaz. Aquela outra família tinha dois filhos, que eram o Edgar Linton e a Isabella Linton. E o outro pai da família vai pensar que seria uma boa de casar o Edgar com a Catherine. E aí a Catherine vai pensar que seria uma boa ideia, mas ela vai pensar nisso por puro interesse. Ela não gosta do Edgar, mas se ela se casasse com ele, ela teria uma fortuna muito boa que aquela família está oferecendo, uma casa muito legal e confortável para ela poder morar, ela vai ganhar um status de um nome de família que ela não tinha antes, então seria uma boa se ela fizesse isso. E quem vai aconselhar ela não fazer isso é a Nelly Dean, é a empregada ali da casa, que o livro inteiro, pessoal, vai ser a voz da consciência, tá bom? De todos os personagens. Mas aí a Catherine, não percebendo que o Heathcliff está escutando ali atrás, vai falar que ela prefere sim casar com o Edgar, né? Que casar com o Heathcliff não daria assim muita coisa para ela, casar com o Edgar seria mais negócio. E aí, pessoal, uma coisa que o Heathcliff não vai escutar, mas que ela também vai falar, que eu achei bem bonito inclusive, é que ela e o Heathcliff têm uma alma só, que ela realmente combina com o Heathcliff, que ela realmente o ama, mas ela casando com ele, ela vai ter que lutar pra caramba pra conseguir alguma coisa, enquanto ali tá tudo fácil. Tá ali na cara dele, é só ela pegar, entendeu? E ainda depois ela vai poder dar alguma coisa ali para o Heathcliff também, quem sabe. Então ela vai cuidar dela, vai cuidar dele. É claro que a Nelly Dean fala que isso não é justificativa absolutamente, Catherine. Pelo amor de Deus. Você tem que casar porque você ama. Você nem ama esse cara, como é que você vai casar com ele? Mas nada disso ela vai querer escutar e vai casar por puro interesse ali com o Edgar. E nesse dia, pessoal, o Heathcliff foge. Ele some de Morro dos Ventos Uivantes, ele vai para uma cidade e não dá notícia pra ninguém. Anos se passam, a Catherine tá naquele relacionamento absolutamente infeliz. Depois que aquele início do relacionamento passou, tudo ficou muito frio. Cada um ali vive no seu lado, no seu quarto. Ela tá empurrando aquele casamento com a barriga, assim, de um jeito. Mas anos se passaram, tá bom? O que acontece é que um certo dia vai bater alguém ali na porta. A Nelly Dean, quando chega lá, vai descobrir que é quem, pessoal? O Heathcliff. Mas detalhe, forte, bem vestido e falando de uma forma muito educada. Coisa que ele não tinha antes. Então, a Nelly Dean vai ficar surpresa, mas ao mesmo tempo vai notar que no Heathcliff tem alguma coisa diferente. Ele tá com um olhar assim muito esquisito, um comportamento um tanto quanto contido, ele tá escondendo alguma coisa dentro do próprio coração ali. Depois que ele entra e vai ser bem recebido pela Catherine, que vai recebê-lo bem porque ele é o cara que ela tanto ama. Aquele comportamento frio dele
calculista vai ser percebido pela Nellie o tempo todo. É claro que para Catherine, que está ali morta de paixão, não vai notar nada, mas a Nellie vai ficar o tempo inteiro muito cautelosa com aquele cara que chegou de novo ali, que está muito diferente daquele menino que ela conhecia. E ele vai sair dali, pessoal, para ir para Thrushcross Grange no final da janta. Porque eu não contei pra vocês, pessoal, e é super importante de eu falar, que o irmão da Catherine, pessoal, o Hindley, ele se casou com a mulher e eles tiveram um filho. Mas depois que a mãe morreu, ele ficou completamente disfuncional como pai. E vai passar a relegar o filho ali a Deus dará. Porque o que acontece? Além dele não educar o filho, não tratá-lo, não alimentar nem direito a criança, ele ainda vai encher a casa de pessoas aí para jogar e apostar, entendeu? E aí ali é bebida, e ali são festas, e ali é jogo, e o menino aprendeu ali vários palavrões diferentes, tem uma educação horrorosa, virou realmente um garoto embrutecido, olha só. E o Heathcliff tá indo justamente para lá, porque ele quer alugar um quarto ali naquela casa. Mas vocês lembram que o Heathcliff não gostava nada do Hindley? O que ele está indo fazer lá, minha gente? Pelo amor de Deus. Olha, pessoal, a partir daqui em diante eu não vou contar mais nada para vocês, tá certo? Esse aqui é o tom inicial da obra, sim. Tudo isso acontece aqui nos primeiros capítulos, primeiríssimos. Não tô dando spoiler nenhum. A partir daqui em diante é que a gente vai acompanhar essa história e como é que ela vai se desenrolar. Todos aqueles elementos que eu falei lá no início, pessoal, do livro, relacionamentos tóxicos, amor mais obsessão, paixões arrebatadoras e ao mesmo tempo o orgulho, a vaidade, o egoísmo, todos ali juntos vão montar a atmosfera emocional aqui desse livro, que sim, em alguns momentos fica até um pouco mais denso, fica um pouco mais carregado. Inclusive, vou dizer uma coisa aqui pra vocês, pessoal, pessoalmente falando, eu gostaria de falar que aquelas pessoas que estão ali no momento que é psicológica e emocionalmente mais difícil, tá bom? Se você está um pouco mais frágil, está se recuperando aí, olha, faz o seguinte, não pegue esse livro agora não. Depois que você tiver um pouco mais fortalecido, tiver um pouco mais refeito, refeita, você volta e pega esse livro, tá bom? Porque esse é um livro que realmente cobrou nas minhas resistências, eu confesso. Tem momentos aqui que eu tive que parar, fechar o livro e fazer uma caminhada, entendeu? Arejar a cabeça, aí depois eu voltava, entendeu? Tem momentos aqui nessa obra que eu, sabe, tive que respirar fundo, porque tem momentos aqui que realmente acabam estressando a gente por tanta toxicidade que esses personagens vão ter aqui uns com os outros. Mas sim, pessoal, é um livro que eu recomendo sim que você leia. Além dele ser um livro super importante para a literatura clássica e ter todos esses elementos aqui do romantismo, também da literatura gótica, ele vai trazer lições sim. Porque pelo menos, pessoal, uma coisa que eu aprendi lendo Morro dos Ventos Uivantes, com certeza foi com os maus exemplos, o que não fazer, o que não escolher, como não viver. Então, pessoal, sim, eu recomendo que vocês leiam esse livro. E eu gostei bastante do final desse livro, tá certo, pessoal? Agora, se vai acabar bem, se vai acabar mal, não vou falar, né, pessoal? Não vou dar spoiler pra vocês. Ah, pessoal, e uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é do monstro do livro, né? Porque eu não contei pra vocês que em relação a quem é o monstro aqui da história, tá certo? E é claro que vocês deduzem, né, que o monstro é o Heathcliff, tá certo? Havia naquela época, pessoal, um monstro chamado Gol. O Heathcliff vai ser comparado ali pelos hábitos, pelas coisas que ele vai fazer também no livro, não vou dar spoiler para vocês, com esse monstro. E aqui eu vou ler para vocês porque nessa edição da Editora Zaha tem uma nota que explica direitinho aqui o que é o Gol. E eu tô falando Gol aqui, mas eu tô falando na pronúncia que eu conheço, tá certo? Se por acaso eu estiver me exprimindo mal, por favor, podem me corrigir nos comentários. Vou até deixar escrito aqui a palavra para vocês, tá bom? Nas tradições árabes das quais se origina, o Gol é um espírito maligno, também figurado como monstro, que se relaciona a cemitérios e ao consumo de carne humana. A figura entra na literatura inglesa por meio do romance gótico de ambiência oriental Vathek, de William Beckford, 1786, que o descreve segundo a tradição de que provém. No entanto, em inglês o termo ganhou conotação mais geral, relacionado a indivíduos de gosto macabro ou de forma depreciativa a coveiros ou ladrões de túmulos. Pessoal,
É isso que eu queria falar pra vocês do Morro dos Ventos Uivantes, tá bom? Um baita livro, um baita clássico, sim. Se você ainda não pegou, pegue o livro pra ler, recomendadíssimo. É isso, pessoal, mais uma vez estamos chegando aqui no fim do vídeo. Por favor, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas notificações. Nossas redes sociais estão aqui debaixo. E pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela nossa travessia e até a próxima!